Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, e em seu nome os demais vereadores mirins aqui dessa casa, público aqui presente, e em especial o ex-vereador mirim da legislatura de 2018, Enzo Dutra Presoto, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. Caros vereadores mirins, talvez algum de vocês, ou muitos, saibam o quanto eu sou apaixonado pelo futebol brasileiro, pela seleção, pela história e tudo mais. Então, com isso, hoje aqui na tribuna, eu irei falar sobre futebol e heroísmo. E vocês devem estar se perguntando na cabeça, ué, o Matheus vai falar sobre futebol? Sim, eu irei falar. Muitos consideram Ronaldinho Gaúcho, Neymar Júnior, Felipe Coutinho, e entre outros jogadores e ex-jogadores, como heróis nacionais. Mas será que eles são os únicos heróis nacionais? Houve recentemente, no começo do ano, o desastre de Brumadinho, onde foram enviados diversos bombeiros, inclusive alguns aqui de Blumenau. Também, outro exemplo que eu posso citar aqui é de um incêndio que ocorreu numa creche no estado de Minas Gerais, se não me engano, uma cidade na qual eu não me recordo o nome. Que aí, né, nessa creche que pegou fogo, tinha várias crianças e tinha uma professora que sacrificou a sua vida para salvar as crianças. Foram várias crianças salvadas pela essa professora. Eu acho que foi uma coisa que marcou muito as pessoas. Então, esses aí são exemplos de bravura e de heroísmo que as pessoas devem reconhecer também. Outro exemplo que eu posso citar aqui é dos 25 mil militares que foram enviados na Segunda Guerra Mundial para a Itália, para lutar contra os nazistas, sendo que desses 25 mil, 500 e pouco eram daqui de Blumenau, que lutaram com bravura, com patriotismo no coração, lutaram pelo nosso país e pelas nossas famílias. Devemos, sim, valorizar os jogadores de futebol, reconhecer que eles são heróis. Realmente, eu concordo, eles são heróis, mas não devemos valorizar apenas os jogadores de futebol, e sim também outras pessoas, como os médicos, os bombeiros, que às vezes dão a sua vida para salvar uma pessoa, ou aquela professora que, às vezes, acorda às 5 horas da manhã, tem que sair 6 horas da manhã, porque mora em outra cidade, fica a semana toda corrigindo prova. Eles são heróis também, devemos reconhecer eles também. Outra questão aqui que eu quero citar é dos estádios de futebol brasileiro. Eu acompanho muito os jornais, já vi várias notícias dizendo sobre estádios de futebol brasileiro que foram gastos milhões de reais e ainda não foram concluídos, que deixaram lá a obra parada e gastaram milhões de reais. Isso eu acho um absurdo, porque foram tantos milhões de reais jogados no lixo, que poderiam ser investidos na saúde, ou na educação, ou em outros setores daqui. E eu estava vendo algumas semanas atrás sobre um possível novo estádio de futebol brasileiro aqui em Blumenau, que iria ser construído, se eu não me engano, no bairro da Itopava Central. Eu acredito que esse não seria o momento certo para construir, porque nós estamos passando por uma situação difícil na segurança pública, na saúde, na educação, nas creches, nos hospitais, e entre outros. Então, eu acho que isso aí não seria o momento certo, porque eu acredito que saúde e educação são prioridades, e são coisas que está precisando ser investido, porque estamos com uma grande a segurança, a saúde, a educação está muito precária aqui em Blumenau e também em outras cidades aqui no Brasil. Então, acredito que deveria ser investido mais na saúde e na educação, porque são prioridades. E talvez, depois que tiver mais tranquilo a saúde e a educação, ser construído estádios, né, investir. Eu não sou contra construir estádios de futebol brasileiro, mas, tipo assim, como eu citei anteriormente, a gente está passando por uma situação precária na saúde e na educação. E saúde e educação são prioridades. A palavra é sua, Gabriel. Com a palavrinha à parte, o vereador mirim Gabriel Jankowski. Bem, o seu discurso, vereador mirim Matheus, ele me despertou assim. Você falou do estádio que está para ser construído ali na Itopava Central. Bem, a gente tem outras prioridades em Blumenau, sim. Você citou, por exemplo, a saúde. Vamos voltar um pouco atrás, quando estava na época de vacina aqui em Blumenau, que as vacinas estão totalmente mal refrigeradas nos postinhos de saúde. Elas estão sendo guardadas em geladeiras com termostatos, e daí querem construir estádio de futebol. A gente tem outras prioridades aqui em Blumenau primeiro. Então, meus parabéns pelo seu discurso e obrigado por ter trazido esse tema aqui a essa casa para reflexão.
Obrigado, vereador Mirim, pela sua parte. Eu faço das suas palavras o meu pronunciamento de hoje. E é isso, por hoje é isso. Prezada presidente.